Stallone Cobra é um filme de ação lançado em 1986, estrelado por Sylvester Stallone no papel de Marion Cobretti. O filme foi dirigido por George P. Cosmatos. Em Cobra, Stallone interpreta um policial durão da Força Tarefa Especializada em lidar com criminosos violentos. Ele é encarregado de proteger uma testemunha que é alvo de uma seita assassina. Cobra é um filme de ação que representa bem o estilo de filmes de ação dos anos 80, com muita violência, tiroteios, perseguições de carros e um herói durão. O personagem de Stallone Cobra, que é Marion Cobretti, é um policial solitário que utiliza métodos brutais para combater o crime. Ele é encarregado de proteger uma testemunha, uma mulher que tem informações cruciais sobre uma seita criminosa conhecida como Nova Ordem. O filme foi alvo de controvérsias devido à sua violência explícita, o que levou a cortes em algumas cenas para obter uma classificação mais baixa. No entanto, essa violência e a atitude dura do personagem principal se tornam parte do apelo do filme para os fãs do gênero. Cobra é lembrado como um filme de ação icônico da década de 1980 e consolidou ainda mais a reputação de Sylvester Stallone como uma estrela do cinema de ação. Se você é fã de filmes de ação dessa época, Cobra é um filme que certamente vale a pena você conferir. O filme foi originalmente concebido como uma sequência de Beverly Hills Cop, estrelado por Eddie Murphy, aqui no Brasil mais conhecido como Um Tira da Pesada. Mas as diferenças criativas levaram à saída de Stallone desse projeto e à criação de Cobra como um filme independente. O filme Cobra foi parcialmente inspirado no romance Fair Game de Paula Gosling. A história original do filme é adaptada a partir deste livro, embora tenham havido algumas mudanças significativas na trama e nos personagens ao longo do processo de adaptação. Fair Game é um romance de suspense escrito por Paula Gosling e foi publicado em 1974. A trama gira em torno de um policial e uma testemunha que precisam se proteger de assassinos. Embora o filme Cobra tenha se baseado vagamente na premissa de Fair Game, a adaptação cinematográfica trouxe várias alterações substanciais à história. O personagem de Mario Cobretti, por exemplo, interpretado por Sylvester Stallone, foi criado especificamente para o filme e não está presente no livro. Além disso, a seita criminosa conhecida como Nova Ordem também foi uma adição à adaptação. O filme manteve a premissa geral de um policial protegendo uma testemunha que está sendo perseguida por assassinos. Mas a ação e o estilo típico dos filmes de ação dos anos 80 foram incorporados, o que distinguiu Cobra como uma natureza independente. O livro Fair Game e o filme Cobra são, portanto, entidades separadas, com o filme sendo uma interpretação única e icônica da premissa original do livro. O filme recebeu algumas críticas na época do seu lançamento. A violência excessiva. Muitos críticos apontaram a violência explícita e as cenas de ação intensas do filme como sendo excessivas e gratuitas. A natureza gráfica das sequências de lutas e tiroteios levou a preocupações com a classificação etária do filme. A falta de profundidade de enredo. Alguns críticos argumentaram que o enredo de Cobra era simplista e carecia de complexidade, concentrando principalmente na ação em detrimento do desenvolvimento dos personagens e narrativas, como o livro Fair Game fazia. Diálogos simplistas. O filme foi criticado por diálogos considerados simplistas e estereotipados, característicos de muitos filmes de ação da época. Inclusive, uma frase muito conhecida de Stallone no personagem Marion Cobretti era aqui: o crime é uma doença e eu sou a cura. Estilização exagerada. A estilização do filme, incluindo a icônica arma que é a matadora de zumbi, foi vista por alguns como exagerada e realista, o que afastou espectadores em busca de um tom mais sério. No entanto, apesar dessas críticas, Cobra ganhou uma base de fãs leais.
ao longo dos anos e é lembrado como um clássico cult do gênero de ação dos anos 80. A atuação de Sylvester Stallone como Marion Cobretti, juntamente com o estilo distintivo do filme, contribuíram para sua duradoura popularidade entre os amantes de ação. Mesmo com todas essas críticas na época, Cobra foi um sucesso financeiro nas bilheterias, arrecadando mais do que seu orçamento de produção. Isso demonstrou o apelo do filme junto ao público. O filme se tornou um clássico cult ao longo dos anos, sendo apreciado por sua atmosfera característica dos anos 80 e seu estilo de ação exagerado. Muitos fãs do gênero consideram Cobra como um exemplo icônico dos filmes de ação daquela época. Realmente, é muito difícil lembrar dos anos 80 e não colocar Stallone e Cobra como um dos filmes mais vistos, mais considerados e mais queridos dos anos 80, quando se fala do gênero de ação. O personagem de Marion Cobretti é lembrado como uma figura emblemática dos heróis de ação da época, com seu visual icônico e abordagem durona. A trilha sonora do filme, composta por Robert Tepper e outros artistas, também contribuiu para a identidade do filme, com a música Angel of the City se destacando. Cobra influenciou outros filmes de ação e paródia ao longo dos anos, solidificando seu lugar na cultura pop. Ainda hoje, o filme é lembrado com carinho por aqueles que apreciam filmes de ação exagerados e estilizados. E seu status como clássico cult permanece inabalado. Cobra é um filme que, apesar de suas críticas iniciais, conquistou seu lugar na história do cinema como um exemplo notável de filme de ação dos anos 80 e continua a ser apreciado por muitos fãs do gênero. Durante as filmagens de Cobra, houve controvérsias e conflitos criativos entre Stallone e o diretor George P. Cosmatos. Stallone ocasionalmente assumiu o controle da direção para garantir que o filme refletisse sua visão original. Apesar das críticas e de todas as dificuldades, o filme foi um sucesso de bilheteria quando foi lançado em 1986. O filme arrecadou mais de 49 milhões de dólares nos Estados Unidos, o que foi considerado um bom desempenho na época. Além disso, ele ganhou uma base de fãs leais ao longo dos anos, tornando-se um clássico cult no gênero dos filmes de ação. A combinação do carisma de Sylvester Stallone com Marion Cobretti e as cenas de ação empolgantes contribuiu para o sucesso duradouro entre os amantes do cinema de ação. Inclusive, Sylvester Stallone ele usa uma receita nesse filme que ele já havia usado em Rambo First Blood, que é fazer a adaptação de uma obra literária para o cinema. Em Rambo First Blood, Stallone ele faz a adaptação do livro First Blood de David Morrell. Isso pode ser visto no outro vídeo desse canal chamado Rambo First Blood, que eu vou deixar o cardzinho no final para você clicar e assistir Rambo First Blood. Stallone ele adapta para esse filme a obra literária Fair Game, de Paula Gosling. É uma tática que Stallone já havia usado em Rambo, que foi um sucesso total. E nesse filme também se mostrou uma receita de sucesso. E você, sabia que Stallone Cobra era uma adaptação de uma obra literária? Você já tinha ouvido falar alguma vez do livro Fair Game, de Paula Gosling? Você sabia que Stallone Cobra era uma continuação de Um Tira da Pesada, de Ed Murphy? Você sabia que Sylvester Stallone tinha esse costume de adaptar obras literárias para os seus filmes? Deixe a sua opinião nos comentários. A sua opinião, o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal. Se você faz parte daqueles que amam o cinema, amam a cultura, se você ama boas obras, boas séries, bons livros, nos ajude a crescer no YouTube. Esse é o canal Minha Opinião. Um canal criado para aquele que ama a sétima arte, aquele que ama a boa leitura, a boa literatura, ama a cultura
e ama as boas obras. Você é muito importante aqui. Nos ajude a crescer no YouTube.